Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os seus pés, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis e também no livro de Jó, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de ser grato ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Agradeço a vida do pastor Elinaldo, toda a sua família, a vida do pastor Manuel, o anjo desta igreja. Estou aqui sob a bênção do meu pastor, o pastor Clóvis, ali da congregação do Real Parque. Glória a Deus. Agradeço também a Deus pela vida da minha noiva que me acompanha hoje aqui. Geralmente sou eu que intercedo por ela. Hoje é ela que irá interceder por mim em nome de Jesus. Quem crê que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações essa noite? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 18. Nós leremos o versículo 1 e depois o versículo 10, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Versículo 10. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada de trás da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo menstrual das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velho, e velho também está o meu Senhor, como poderemos gerar um filho? Entretanto, o Senhor questionou a Abraão: por que ri, Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Versículo 14, a parte A diz: acaso existe algo impossível para o Senhor Jesus? Jó, capítulo de número 14, versículo 7, diz assim: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Amém, irmãos? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu acredito que essa passagem é de conhecimento de todos os irmãos. Todos aqui, em algum momento da sua trajetória cristã, já se deparou com essa história de Abraão, Sara e o seu filho. Este livro que nós lemos, ele tem por autoria Moisés, e ele escreve este livro em aproximadamente no ano 13 a.C. E o propósito de Moisés ao escrever este livro é tratar da origem do universo a toda a humanidade e a relação com ênfase dela para o povo de Deus aqui na terra. E quando nós nos deparamos com o texto que nós temos aqui na Bíblia, nós percebemos que Jesus ele passa aqui na terra, e durante a sua passagem aqui na terra, ele opera os seus prodígios, os seus milagres e as suas maravilhas. E à medida que Jesus ele passa aqui na terra, ele cumpre o seu ministério aqui na terra, nós podemos ver que ele tem o poder e toda a autoridade sobre a morte, sobre a vida e tudo aquilo que existe sobre a terra. E antes de nós adentrarmos nesse texto que nós lemos nessa noite, é importante nós entendermos em qual contexto essa história ela está inserida. No início do capítulo 15 do mesmo livro que nós lemos, Deus diz a Abraão que ele teria uma grande recompensa sobre a sua vida. E Abraão, ele questiona ao Senhor, ele diz: como eu poderei ter uma grande recompensa se eu não tenho filhos? E é nesse contexto que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele teria um filho, e este filho
seria o seu herdeiro. E ele ainda orienta a Abraão a olhar as estrelas do céu. E ele diz que a sua prosperidade será desta forma, de forma incontável. E no capítulo de número 16, Sara, ela observa que ela já está avançada em idade, que ela já não tinha condições de gerar, que ela já não tinha condições de ter um filho. Ela entendia que ela não podia cumprir mais a promessa que o Senhor Jesus tinha dado a Abraão. Sara entende que ela não poderia gerar aquilo que Deus ele havia prometido. Mas o que ela não entende é que o nosso Deus, ele trabalha mediante a nossa fé. O nosso Senhor Jesus, ele trabalha mediante aquilo que nós confiamos e entregamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Sara, enxergando toda esta situação, ela tenta arrumar um jeito para que esta promessa ela fosse cumprida. Ela diz para Abraão para se deitar com a sua serva Agar, e ela sim poderia gerar um filho a ela. E isso acontece. Agar, ela até gera um filho, mas este filho não é o filho que o Senhor Jesus havia prometido a ela. E aqui, meus irmãos, eu já abro um parêntese para as nossas vidas. O nosso Deus, ele não precisa do nosso jeitinho para fazer aquilo que ele tem prometido a nós. Deus, ele não precisa do nosso jeito para fazer aquilo que ele te prometeu. Se ele te prometeu no tempo certo, na hora certa, ele vai fazer com aquilo que ele prometeu para a sua vida. E como eu disse aos irmãos, Agar até gera um filho, mas este filho não foi o filho da promessa, aquele que Deus prometeu a Abraão. E quando nós adentramos no capítulo de número 18, que foi o texto que nós lemos aqui nessa noite, é interessante que Deus ele aparece a Abraão acompanhado de mais 2 anjos, e ele começa narrando esse texto de forma teofânica, ou seja, o próprio Deus aparece a Abraão naquele momento. O próprio Deus aparece a Abraão naquele momento. E esses visitantes que estão ali conversando com Abraão, eles perguntam a ele: aonde está Sara? E a Bíblia faz questão de enfatizar que Abraão e que Sara, eles já eram idosos, e que o corpo de Sara não tinha mais nenhuma capacidade de gerar filhos. Ela já não tinha a possibilidade de gerar um milagre, aquele que Deus ele tinha prometido a Abraão. Mas o que é interessante é que quando Jesus chega em determinada situação, pode cheirar mal, pode estar morto há 4 dias, pode até estar preparando o funeral, mas se Jesus chega, ele é aquele que dá a vida novamente. Deus, ele é aquele que faz brotar a esperança novamente. Então nessa noite, Deus, ele me trouxe aqui para liberar uma palavra à tua vida. Ainda tem esperança para a tua vida, ainda há esperança para o teu ministério, ainda há esperança para a tua família. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, irmãos, há a esperança de Jesus. E é interessante nós notarmos que quando Sara escuta aquelas palavras, ela ri no seu íntimo, pois ela não acreditava que ela poderia gerar aquele milagre. Irmãos, pense comigo. Abraão, ele já era avançado em idade, ele já tinha 100 anos. Sara já tinha 90 anos de idade. Se nós formos olhar pela lógica humana, eles realmente não poderiam gerar filhos. Mas o que é interessante nós notarmos neste texto é que Deus, ele não trabalha na lógica humana. Deus, ele não trabalha conforme nós idealizamos. Deus, ele não trabalha conforme nós planejamos. Deus, ele não trabalha conforme o nosso querer. Deus, ele trabalha da forma que ele quer e ponto final. Então, independente das circunstâncias que estejam sobre a sua vida, se Deus ele te prometeu algo, entenda
cumprir. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite se indagando o porquê de determinada situação, se perguntando a Deus o porquê disso ou o porquê daquilo, dizendo até que é impossível. Mas Deus, Ele nos faz uma pergunta nessa noite: haveria alguma coisa impossível a mim? Haveria alguma coisa impossível para que eu possa realizar? O mundo todo, Jesus, Ele consegue segurar na palma de suas mãos. E às vezes, diante das tempestades, das adversidades, nós acabamos temendo. Mas nessa noite, Deus, Ele está aqui para renovar a nossa fé. Deus, Ele está aqui nessa noite para renovar os teus sonhos. Deus, Ele está aqui nessa noite para relembrar tudo aquilo que Ele te prometeu um dia e dizer que ainda tem jeito, que ainda tem esperança. Deus diz nessa noite a nós: não cesse de orar por aquilo que você tem orado todas as noites. Não cesse de orar por aquilo que você tem entregado nas mãos do Senhor Jesus. Por acaso haveria algo impossível a mim? Haveria algo impossível que eu não posso realizar? Essa é a indagação de Deus para nós nessa noite. E a resposta é clara: não há nada impossível a Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37, diz que não há nada impossível a Deus. E quando nós continuamos nesse texto, no capítulo de número 21, nós conseguimos entender que Deus, Ele cumpre a promessa que Ele havia feito a Abraão. Sara, ela gera Isaac, que é o seu filho. Mesmo diante de todos esses intempéries que eu disse aos irmãos, a promessa de Deus, ela se cumpriu. Aquilo que Deus, Ele prometeu a Abraão, se cumpriu. Mas o problema muitas vezes em nossas vidas, irmãos, se nós olharmos a Bíblia, nós conseguimos entender que o impossível, ele somente acontece porque haviam homens e mulheres que confiavam na soberania do nosso Senhor Jesus. Davi, ele vence Golias porque ele entendia que tinha um que era maior do que todas as coisas. Gideão, ele derrota os midianitas porque ele entendia que era Deus que estava com ele. Pela fé, Josué, ele tomou toda a cidade de Jericó porque ele entendia que era o Senhor Jesus que estava com ele. E muitas vezes o que acontece é que nós adentramos a casa do Senhor Jesus e nós não temos fé o suficiente para acreditar que o impossível Ele pode fazer em nossas vidas. Nós conhecemos uma passagem que é muito conhecida dos irmãos. Havia uns discípulos que eles estavam atravessando a outra margem, e veio uma grande tempestade diante daquele mar. E quando o Senhor Jesus, ele se levanta, ele não diz aos discípulos, ele não repreende aos discípulos porque eles estiveram com medo. Até porque nós somos seres humanos e é normal nós termos medo diante de algumas situações. Mas eles dizem assim aos discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? E muitas vezes, para o impossível de Deus se cumprir em nossas vidas, nós precisamos exercer a nossa fé. E nessa noite o Senhor Jesus, ele nos questiona: será que nós temos a fé de Abraão? Ou será que nós temos a dúvida que estava no coração de Sara? Será que nós temos fé o suficiente para acreditar que o impossível pode acontecer? Ou será que o nosso coração ele está temeroso, duvidoso, diante dos problemas que sobrevêm sobre a sua vida? Mas deixa eu te dizer algo: se nessa noite você está com dúvida diante das tempestades que adentram sobre a sua vida, Deus, ele está aqui para jogar por terra todo medo, toda a ansiedade, toda a tempestade. Deus, ele é aquele que tem o poder para cessar tudo isso. Mas nós precisamos ter fé, irmãos. Esta campanha é sobre o impossível, mas para o impossível acontecer em nossas
nós termos fé e acreditar quando tudo vai bem. Quando o mar ele não está revolto. Quando tudo está uma bonança. É fácil nós termos fé no Senhor Jesus. Mas o problema ele vem quando nós devemos exercer a nossa fé, quando nada está favorável. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite neste cenário. Talvez nada esteja favorável a ti. Talvez você tenha entrado nessa noite falando ao Senhor: Jesus, como isso vai acontecer? Olha o cenário que eu estou vivendo, Jesus. Neste cenário é impossível isso acontecer. Mas você veio ao lugar certo, porque o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Haveria alguma coisa impossível a mim nessa noite? Haveria algo que eu não poderia fazer ao teu favor nessa noite? Deus diz a ti nessa noite que não há nada impossível que eu não possa realizar em teu favor. Não há nada impossível que eu não possa realizar na tua família. Não há nada impossível que eu não possa realizar no teu casamento. Não há nada impossível que eu não possa realizar dentro daquilo que você tem pedido a mim. Não há nada impossível. Não há nada impossível, irmãos, o círculo de oração. Não há nada impossível ao nosso Senhor Jesus. Oh glória! Deus ele me trouxe aqui para dizer a vocês nessa noite que não há nada impossível a mim. Não há nada impossível a mim. Não há nada impossível a mim. Pela lógica humana, irmãos, este filho não seria gerado. Não tinha lógica. Não tinha lógica para acontecer. Não tinha possibilidades para acontecer. E Deus me manda frisar neste ponto novamente. Não tinha lógica. Não tinha possibilidade para acontecer. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus ele te prometeu algo, irmãos, por mais que pareça impossível, por mais que pareça que não tem jeito, Deus ele tem o poder para cessar toda tempestade. Ele tem poder para cessar todo vento contrário. Este é o Deus que nós servimos. Então nessa noite Deus manda te dizer novamente: tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. A tua casa não vai ficar do jeito que está. A tua família não vai ficar do jeito que está. O teu casamento não vai ficar do jeito que está. Até o findar desta campanha, Deus ele irá trabalhar em teu favor. Até o findar desta campanha, você terá testemunho para contar ao Senhor Jesus. Você terá testemunho para dizer sobre aquilo que Deus ele fez na tua vida. E isso não é para que você possa se engrandecer, não, mas é para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado através da sua vida. Não percamos a fé, irmãos. Nós estamos vivendo momentos trabalhosos. Se nós olharmos as Escrituras, nós conseguimos entender que Jesus ele está às portas. Jesus ele está às portas. E mediante a este tempo, é difícil nós mantermos a nossa fé e acreditar que o impossível vai acontecer. É difícil, mas não é impossível, porque nós servimos a um Deus que Ele pode tudo. Nós servimos a um Deus que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E porque nós temos temido diante das adversidades, porque nós temos temido diante do vento que vem contra as nossas vidas,
Porque nós não temos confiado no Senhor Jesus como nós devemos. Se nós servimos ao Deus que pode tudo, falarmos de boca é até fácil, irmãos. Dizer que nós confiamos, que nós temos fé no Senhor Jesus. Mas será que realmente nós temos confiado nele? Será que a nossa fé nós estamos colocando em prática? Nessa noite o Senhor Jesus, Ele nos relembra que Ele é o Deus do impossível, que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. O teu problema para Deus é nada. O teu problema para Deus não é absolutamente nada. Meus irmãos, se coloquem de pé em nome de Jesus. Foi esta palavra que Deus Ele me confiou nessa noite. Saia daqui crendo